Olá, pois então, nós estamos aqui, né, para inaugurarmos reinaugurarmos aquela proposta de indicação de obras, de artigos, de leituras que de alguma maneira têm contribuído para a minha formação enquanto analista, enquanto professor, enfim, tem contribuído de alguma maneira para a minha formação. E eu havia dito então que nós iniciaríamos essa indicação agora de uma maneira um pouco diferente, que é tentando ampliar um pouco as discussões, né? Ou seja, que não ficaríamos tão somente na indicação de artigos, de obras e etc., de psicanálise, né? Que, como eu disse, tem contribuído para a minha formação, mas também faremos um breve comentário assim, sobre esses artigos. E eu disse que também que nós tomaríamos como ponto de partida, assim, para inaugurar essa série, que era para falarmos do tratamento psicanalítico. Então, quais são os princípios que norteiam o tratamento psicanalítico, quais são as questões que servem de orientação aí para a condução do tratamento. E, conforme eu disse, né, hoje nós vamos começar a discutir essa temática, e o propósito de hoje é a gente discutir, a partir do texto do Freud chamado O Início do Tratamento, alguns princípios para a condução do tratamento. Esse texto, o Início do Tratamento, está aqui, ó, isso aqui é a edição standard brasileira, né, das obras completas, está aqui no volume 12, né, está no volume 12 dessa edição. Então a nossa ideia, conforme eu disse, é discutir a partir desse texto Freud, denominado O Início do Tratamento, alguns princípios que servem para a condução do tratamento psicanalítico. E aí a ideia é exatamente a gente primeiro pensar qual que é a diferença entre princípio e estándar. Porque se a gente verificar do ponto de vista da história da psicanálise, a gente vai encontrar um certo direcionamento para uma psicanálise voltada para o estándar, para o padrão. Ou seja, aquilo que a Associação Internacional de Psicanálise, né, a IPA, ela se propôs foi exatamente colocar uma série de regras que, na perspectiva dela, serviriam de alguma maneira como um mote para a condução do tratamento. Ou seja, se o psicanalista ele seguisse aquelas regras que eram colocadas pela IPA, aquele psicanalista ele teria uma grande chance de obter uma espécie de êxito ou sucesso na condução do seu tratamento. E nós sabemos então que a partir de Lacan, na experiência dele de retorno a Freud, ele retoma exatamente esse aspecto, que Freud não está falando de regra, não está falando de padrão, mas Freud está falando de princípio. O princípio, ele seria exatamente, ou os princípios seriam uma série de situações que serviriam de norteadoras ou de orientadoras para uma determinada situação, e aqui no caso que estamos falando especificamente para a condução do tratamento. Então vamos lá muito rapidamente, porque eu quero indicar, né, e quem tiver interesse de ler, para a gente conversar depois sobre isso, é melhor. Então nós vamos falar só um aspecto mais introdutório para depois discutirmos outras questões. Então esse texto, né, de Freud, conforme diz o próprio editor aqui, né, é um texto de 1913, publicado no volume 12, aqui da edição standard brasileira, mas ele é um texto que foi publicado inicialmente em 1913. E ele foi dividido, segundo o editor, em três partes. E a primeira parte, ela fala exatamente do início do tratamento, e a segunda parte fala da dinâmica da transferência, que são as duas partes inicialmente que iremos nos deter nelas. E depois a gente vai discutir a terceira parte aí, também muito rapidamente, que é sobre a questão da cura e tal, né? Então, o que é curioso na primeira parte, né, conforme eu disse, nós vamos depois discutir isso com mais calma,
Mas na primeira parte, essa parte em que Freud vai falar do início do tratamento, Freud termina esta parte com uma interrogação muito interessante que tem que me provoca muito ainda. Então Freud diz o seguinte, eu vou ler. Havendo as condições do tratamento sido reguladas desta maneira, surge a questão: em que ponto e com que material deve o tratamento começar? Então Freud diz exatamente isso, né? Olha só, havendo as condições, ou poderíamos dizer, né, as condições, os princípios, né, havendo as condições do tratamento sido reguladas desta maneira, das maneiras que ele vai dizer anteriormente, que depois nós vamos falar delas, surge a questão: em que ponto e com que material o tratamento deve começar? Freud fala isso na página 165, que é onde termina a primeira parte e começa a segunda parte desse artigo, né? Como eu disse, foi dividido aí em três partes. E nessa terceira parte, na página 149, Freud vai terminar exatamente isso, né? Havendo as condições de tratamento sido reguladas desta maneira, surge a questão: em que ponto e com que material deve o tratamento começar? Então, são essas condições que trataremos aqui, ou seja, tentaremos apontar no texto freudiano, naquilo que Freud vai nos apontando aí na letra do seu texto, quais são os princípios ou condições que possibilitam a análise. É essa pergunta que a gente já tinha feito, né? Quais são os princípios, quais são as condições que possibilitam uma análise, e é isso que a gente vai perseguir. Então, nesse caso, acho que assim, que para esse pontapé inicial, é oportuno a gente destacar que não são regras. Freud não está falando de regras. Freud está falando de princípios. Como eu disse, princípios são determinadas condições norteadoras. Não são regras, não é um passo a passo. Ele está dando princípios. Porque se a gente verificar em toda a obra freudiana, a psicanálise vai deixar muito claro, né? Em Freud, né, a gente vai encontrar isso muito claramente, que a regra fundamental em psicanálise ela é a associação livre. Seria uma espécie de regra de ouro, né? E a associação livre está do lado do analisante. Enquanto que do outro lado a gente teria a atenção flutuante, do lado do analista. E a atenção flutuante sendo sustentada pelo desejo do analista. É isso que Freud vai ensinar. Então, se a gente pode dizer que a psicanálise tem uma regra, a regra é essa. A regra fundamental, associação livre. Fale-me, que já virou bordão, né? Tudo que vier à sua cabeça, por mais besta que pareça, Associação livre do lado do analisante. Do lado do analista é atenção flutuante, sustentado pelo desejo do analista. Então é com base nisso que discutiremos as condições ou os princípios da análise. Então eu convido todo mundo a ler, né, aqui o volume 12 das obras completas da edição brasileira, né, a edição Estândar Brasileira das Obras Completas, esse artigo chamado O Início do Tratamento. Conversaremos mais sobre isso em breve. Beijinho, tchau, tchau.